Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Justiça, relativamente à proposta de lei que temos em discussão, gostaria de começar por dizer que, da parte do PCP, obviamente que reconhecemos a necessidade de evitar ao máximo a instauração de ações inúteis, ou pelo menos de difícil viabilidade, e sobretudo quando se trata de ações executivas cujo desfecho acaba por ser o do reconhecimento da sua inviabilidade, porque de facto não há forma de executar um crédito que estava reconhecido. Obviamente que entendemos que é preciso encontrar os meios necessários para evitar que essas ações cheguem, do ponto de vista do funcionamento do sistema de justiça, a contribuir para a utilização de alguns meios perfeitamente desnecessários em termos da sua mobilização. E, portanto, estamos, desse ponto de vista, em relação ao objetivo a atingir, obviamente, aliás, da nossa perspectiva, julgamos até que será difícil de encontrar alguém que esteja em desacordo com este objetivo. Mas, Sra. Ministra, temos algumas preocupações relativamente à proposta de lei, algumas das quais têm a ver com questões que já anteriormente discutimos e que são questões de fundo, provavelmente relativamente às quais a diferença de opiniões não será possível de ser ultrapassada, mas há outras questões em relação às quais, provavelmente em relação à forma concreta como o regime está definido na proposta de lei do Governo, se poderá ainda assim encontrar alguma forma de ultrapassar este problema. E começava talvez por estas questões cuja divergência será de menor intensidade, e começava por expor-lhe o caso prático que lhe ia colocar no pedido de esclarecimento. E o caso prático era este, Sra. Ministra. Alguém que disponha de um título executivo de uma dívida que já tenha sido satisfeita, o que é que impede que a mobilização desse título executivo no quadro deste procedimento extrajudicial acabe por desembocar no acesso aos dados constantes das bases de dados, sem que isso possa evitar-se? Ou seja, um credor que disponha de um título executivo cuja dívida já tenha sido satisfeita e que mobilize este título executivo no âmbito deste processo extrajudicial, acaba por ter acesso ao património do devedor, por via do relatório, por via da consulta às bases de dados, sem que tenha sido despistada a satisfação dessa dívida, que, portanto, determinaria a inexistência do título executivo, uma vez que a dívida já foi satisfeita. Isto, eventualmente, poderá ser ultrapassado com algum mecanismo que permita ao devedor pronunciar sobre a existência ou não dessa dívida, ainda antes do próprio agente de execução poder ter acesso à consulta das bases de dados. Mas há depois aqui o problema, Sra. Ministra, que é o problema inultrapassável, da divergência de fundo inultrapassável. E que tem que ver com o quê? Tem que ver com esta questão de, no âmbito da ação executiva, nós estarmos a lidar com aspectos que são aspectos muito sensíveis do ponto de vista da vida de cada um, da vida privada, aspectos que têm a ver com a vida privada de cada um, que não se manifestam só naquilo que é a fase posterior das ações executivas, nomeadamente com a penhora dos bens, mas que se manifestam até numa fase inicial, que é esta que estamos aqui a tratar, com aquilo que tem a ver com o acesso às bases de dados e à consulta de elementos que são elementos pessoais e que, obviamente, comportam uma dimensão de necessidade de proteção e de reserva da vida e da intimidade de cada um, que, de resto, a própria proposta de lei, no preâmbulo, acaba por identificar e reconhecer aspectos relativamente aos quais a proposta de lei diz estarem garantidas as necessidades de proteção da reserva da intimidade da vida privada. Ora, em nosso entendimento, Sra. Ministra, há um problema aqui que é um problema central e que é uma discordância que já não é de agora, é uma discordância de fundo, relativamente à desnecessidade de espaço judicial para acesso às bases de dados. Nós já anteriormente, quando essa possibilidade foi consagrada, manifestámos a nossa discordância e, obviamente, que esta proposta de lei presume essa circunstância da dispensa do despacho judicial. Nós entendemos, e conclui, Sr. Presidente, nós entendemos que este continua a ser um aspecto de fragilização do sistema, do regime da nossa ação executiva, porque, tratando-se de aspectos que têm esta relevância, e são aspectos até que têm incidência constitucional, nós continuamos a entender que a intervenção judicial não é uma intervenção excessiva e que, portanto, a autorização para a consulta destas bases de dados, nós continuamos a considerar que ela devia ser, da esfera judicial, devia ser competência judicial, apesar disso, de alguma forma, poder entravar a celeridade do processo, mas ainda assim julgamos que é uma exigência compatível com a dignidade constitucional dos aspectos que estão aqui colocados e, portanto, essa discordância, que é uma discordância de fundo, acaba por não nos poder permitir acompanharmos esta proposta de lei.